Olá, eu vou fazer esse vídeo aqui para a gente corrigir as atividades do primeiro bimestre. Esse vídeo vai ser para corrigir a primeira parte, a segunda parte eu faço um outro vídeo depois, tá bom? Na primeira parte aqui eu vou falar sobre múltiplos e divisores, tá? Então, o primeiro exercício aqui, ele pergunta: dê os múltiplos dos números. Eu dei um exemplo aqui do múltiplo do número 2. Quais são os múltiplos do número 2? 0, 2, 4, 6, 8, 10 e assim por diante, porque os nossos números são infinitos e os múltiplos também são. O que eu quero dizer com múltiplos de 2? São todos os números que multiplicado por 2 dá esse aqui. Um exemplo: 0 vezes 2, 0. 1 vezes 2, 2. 3 vezes 2, 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6 e assim por diante. É como se eu estivesse fazendo a tabuada do 2. Então, pensando nisso, aqui eu vou ter que fazer os múltiplos do 5. Quais são os múltiplos de 5? Como se fosse a tabuada do 5, lembra? Então, é 0, 5, 10, 15, 20, 25 e assim por diante, porque eles são infinitos. Agora, os múltiplos de 10, mesma coisa. 0, 10, 20, 30, 40, 50 e assim por diante. Eles são infinitos. E os múltiplos de 12, mesma coisa. 0, 12, 24, 36, 48 e assim por diante. Tudo bem? Agora, então, nós vamos fazer os divisores dos números. Os divisores são aqueles números que são possíveis de dividir um exemplo aqui, ó. Números que são possíveis de dividir por 2 e dão um resultado exato. Quais são eles? 1, né? Porque 2 dividido para 1 é 2, dá exato. E 2 dividido por 2 também é exata. Então, quais são os números que são possíveis de dividir por 10? O 1, né? Porque 10 dividido por 1 dá 10. O 2, por quê? Porque 10 dividido por 2 dá 5. O 5, porque 10 dividido por 5 dá 2. E o próprio 10. Aqui, quais são os divisores de 15? O 1, né? O 2 não é possível porque ele sobra resto. O 3, o 5 e o próprio 15. E quais são os divisores de 24? O 1, o 2, o 3, o 4, o 6, o 8, o 12 e o 24. São todos os números que, quando eu faço a divisão, eles dão resposta exata ou divisão exata. Aquela divisão que tem resto igual a 0, né? Tranquilo? Agora os probleminhas. Escreva para mim aqui quais são os 10 primeiros números primos. Lembrando o que é um número primo. Um número primo é aquele número que é divisível por 1 e por ele mesmo. Sendo assim, são aqueles números que nunca aparecem na resposta de uma tabuada. Você nunca vê ele na resposta de uma tabuada, porque ele nunca é divisor de um outro número, é somente de um e dele mesmo. Então, os primeiros números primos. 1 não é número primo, tá? Porque o 1 é divisível somente por ele mesmo. Então, 1 não é. O 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17, 19, 23 e 29. Então, são os 10 primeiros números primos. Tranquilo? Aqui agora. Decomponha os números abaixo em números primos. Então, a gente vai usar o quê? Esses números primos aqui, ó. Seguindo sempre essa ordem, tá? Primeiro 2, se não for possível por 3, se não for possível por 5 e assim por diante. Então, vamos fazer a decomposição do número 15 em números primos. O 15 dá para dividir por 2? Não dá para dividir por 2, né? Então, vou dividir por quanto? Por 3. 15 dividido por 3 é igual a 5. Isso mesmo, igual a 5. Então, vou pôr o 5 aqui.
aqui. Agora, não dá para dividir mais por 3, tem que ser por 5. 5 dividido por 5, 1. Então, vou colocar a resposta aqui. Opa, 1. Então, só agora colocando ele na ordem, então, decompondo o número 15, eu tenho o quê? 3 vezes o 5. Vou pôr um pontinho aqui. Lembra que o pontinho também é multiplicação. Então, decompondo o número 15, ficou 3 vezes 5. Tranquilo? Vamos fazer a decomposição do 28? Então, vamos lá. Vou colocar um tracinho aqui. Então, vamos lá. 28 dá para dividir por 2. Quanto que é 28 dividido por 2? 14, né? Então, vou colocar o 14 aqui. E agora? Dá para dividir por 2 ainda, né? Então, 14 dá para dividir por 2. Quanto que é 14 dividido por 2? 7, é isso mesmo, é 7. Então, vou colocar o 7 aqui embaixo do 14, ó. E agora só dá para dividir por 7. Não dá por 3, não dá por 5, só dá por 7. Então, 7 dividido por 7 é 1. Então, vou colocar o número 1 aqui embaixo. Vamos decompor o número 32? Vamos lá. No mesmo esquema. Ah, eu esqueci de colocar aqui, né? Vamos colocar aqui a decomposição do número? Então, vamos. Então, a decomposição do número 28 é igual ao quê? 2 elevado a 2. Por que elevado a 2? Porque ele aparece duas vezes, ó. 1, 2. Então, elevado a 2 vezes... Então, 2 elevado a 2 vezes 7. Por que elevado a 2? Porque eu tenho duas vezes. Ele aparece duas vezes, tá? Então, vamos agora decompor o número 32. Dividir ele por 2. Quanto que é 32 dividido por 2? Dá igual a 16. 16 dá para dividir por 2. Quanto que é 16 dividido por 2? 8, né? Então, vou colocar o 8 aqui. Dá para dividir por 2 ainda. Então, vou colocar o 2. Quanto que é 8 dividido por 2? 4, isso mesmo. Então, vou pôr o 4 aqui, ó. Dá para dividir por 2 ainda, né? Tá, e agora? 4 dividido por 2 é 2. Então, vou colocar 2 aqui embaixo do 4, ó. E vou dividir por 2 de novo. 2 dividido por 2 é igual a 1. Isso mesmo, igual a 1. Vou colocar o meu 1 aqui. E agora eu vou... Vou colocar aqui na frente, ó, que aqui tem espaço. Então, meu número 28 ficou como? Ficou 2 elevado a quanto? 1, 2, 3, 4, 5. Somente isso, 2 elevado a 5. Essa é a resposta. Tranquilo? Agora, nós vamos ver o MMC e MDC, tá? Também é decomposição de números em números primos, tudo bem? Nós temos um exemplo aqui dos números 10 e 12. Agora eu vou fazer o do número 15 e 30. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer ele... Não vou fazer aqui mesmo, então. Vamos lá. Então, nós vamos decompor o número 15 e o 18. Vamos passar o traço aqui, que nem a gente passou nos outros.
tá? Fala pra mim, o 15 ou o 18 dá pra dividir por 2? Dá, então vou colocar o 2 aqui. Só que o 15 eu não consigo dividir, né? Então, se eu não consigo dividir, eu simplesmente copio. Agora, 18 dá. 18 dividido por 2, 9, isso mesmo. Agora, não dá mais para dividir por 2, dá para dividir por 3, isso mesmo. Quanto que é 15 dividido por 3? 5. Então, vou pôr o 5 aqui. 9 dividido por 3, 3. Então, dá para dividir por 3 de novo, né? Então, vou dividir por 3 de novo. Quanto que é? 5 dá para dividir por 3? Não, não dá. Então, se não dá, eu simplesmente copio. Então, vou copiar o 5 aqui. 3 dividido por 3, 1. Você viu que é a mesma coisa que nós fizemos no de cima, só que aqui eu estou fazendo com 2 números ao mesmo tempo. Agora, 5 dá para dividir por 3? Não, então tem que ser o 5. 5 dividido por 5, 1. Então, vou colocar 1 aqui embaixo do 5 e 1 aqui de novo, né? Agora, eu vou ter que multiplicar esses números aqui, ó. Esses números primos que eu usei na decomposição. Então, vou fazer uma multiplicação entre eles. Então, vou multiplicar 2 vezes 3, o resultado vezes 3, o resultado vezes 5. E eu vou ter o valor de 90. Então, MMC entre 15 e 18 é igual a 90. O que eu fiz? Eu multipliquei 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. 18 vezes 5, 90. Agora, eu vou fazer o MMC entre 100 e 120. Vou colocar aqui. E 120. Vou colocar um traço, que nem nós colocamos nos outros. E vamos lá. 100 ou 120 dá para dividir por 2? Dá, os dois, né? 100 dividido por 2 é 50. Então, vou pôr o 50 aqui. 120 dividido por 2, 60. Vou dividir por 2 novamente. 50 dividido por 2 dá 25. E 60 dividido por 2, 30. Tranquilo? Vou dividir por 2 novamente. 25 dá para dividir por 2? Não, não dá. Então, vou simplesmente copiar. Vou voltar aqui para a gente poder copiar. Isso, 25. 30 dividido por 2, 15. Agora, não dá mais para dividir por 2, tem que ser por 3. 25 dividido por 3 é possível? Não, então eu copio de novo. 15 dá 5, né? Agora eu vou dividir por 5. 25 dividido por 5 dá 5. Então, vou colocar o 5 aqui. 5 dividido por 5, 1. Vou dividir por 5 novamente. Opa! Peraí. Vou dividir por 5 novamente. Então, vou pôr o 5 aqui. Então, agora, 5 dividido por 5 é 1. Então, vou colocar 1 aqui. E 1 aqui. E aí, eu vou fazer a multiplicação entre todos os números primos que eu coloquei aqui. Né? Fazer essa multiplicação aqui. Então, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 3, 24, 24 vezes 25, eu tenho o resultado, que vai ser 600. Tranquilo? Então, eu vou deixar esse vídeo por aqui, senão ele vai ficar muito longo e eu termino no outro vídeo, ok?